E aí, Robert? Oi, boa noite. Tá aparecendo agora? Tá aparecendo, sim. Tá, tá, Eu tá, mudei aqui a minha fonte tá. de internet. Certo, certo. Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Muito bem. Boa noite a todos aí que já entraram. Ótimo, beleza. É, Bom, em primeiro lugar, é um prazer te ter aqui, Robert, fazer essa conversa contigo. Eu queria te agradecer ter aceitado o convite para a gente fazer esse bate-papo, né? E eu que agradeço, né? É a última live do ano aí, eu resolvi há cerca de 2 ou 3 meses atrás fazer lives, inicialmente com os candidatos a vereador e prefeito aqui de Porto Alegre, e com o tempo isso acabou se expandindo e as conversas estão indo além acabaram indo além daquele Compreendo. objetivo inicial, né? E o que me deixa bastante satisfeito porque a gente pode abordar uma série de questões com pessoas assim que raramente a gente se reúne, né? Claro. Como é o teu caso, a gente se conhece, fala no WhatsApp e tal, mas nunca chegou a se encontrar assim para aprofundar num bate-papo informal, num bate-papo aberto, as ideias que a gente defende, né, normalmente. Então Exatamente. é uma satisfação te ter aqui. Obrigado, eu digo mesmo. Eu até ia começar falando eu ia começar de uma outra maneira, mas a foto que tu colocaste na chamada da fundação de Tel Aviv, com Meir Dizengoff, Uhum. fundando Tel Aviv em 1910 e Tel Aviv agora. Eu acho que aquilo ali é emblemático do que é o povo judeu e o sionismo em si, né? Eu acho que tu foste muito Uhum. feliz, assim, foste no alvo, porque aquela foto, ela diz muito. Aquela foto mostra, dá para abordar talvez a noite inteira só aquela foto, mas vamos falar um pouquinho sobre ela. Antigamente as Antes de tu falar sobre elas, se tu me permitires, eu queria dizer que quem é claro, Roberto Schmuller, né? Tu é nascido em Santa Maria, isso, tu és formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, fez sim. residência médica em medicina interna e nefrologia, é leitor, eu te diria que tu é pesquisador, né? Karateca, apreciador de vinhos, um opositor do coletivismo e também é diretor cultural da Organização Sionista do Rio Grande do Sul. Agora tu está apresentado, agora eu não te interrompo mais, Robert. Tá bom, obrigado pela. Bom, mas agora já apresentado, tal, entrando, uma das coisas que me chama muito a atenção naquela foto, que nos tempos antigos, bem antigos, as cidades eram definidas por muros. Uma das cidades mais antigas do mundo, considerado por alguns, talvez o porto mais antigo, é o porto de Iafo, Uhum. na costa de Israel. Iafo, Yafa, bonito, né, em hebraico. E durante a segunda aliá significa subida, né? Em geral, quando a gente vai rezar na Torá, mas também significa subir para Jerusalém, que é uma cidade alta, tem 800 metros acima do nível do mar, e também significa a ida para Israel. Na segunda aliá, que foi no início do século Uhum. XX, principalmente de judeus da Europa Oriental fugindo da barbárie que eles passavam, isso antes ainda do nazismo, eles já não tinham mais lugar para ir porque a cidade estava lotada. A cidade de Iafo, o Uhum. porto de Iafo, estava lotado. Então eles resolveram fundar um pequeno assentamento comprado pelo KKL, pelo Keren Kayemet Israel, que foi fundado no 5º Congresso Sionista em 1901, se eu não me engano. Tanto pelo Herzl, que obviamente ainda estava vivo, como por um amigo dele. Eram contribuições espontâneas de judeus do mundo inteiro, podia ser 1 libra ou dólar na época, como 10 mil, quem podia dava. Várias famílias tinham cofrinho em casa. E essas terras foram compradas em vários lugares do mandato britânico, então, da Palestina. Uhum. Uma dessas terras compradas foi em volta da cidade de Yafo. Era a época da primavera e eles fundaram num monte de areia. Monte em hebraico é Tel, primavera é Aviv, monte da primavera. Então eles fundaram um pequeno assentamento do lado da cidade de Yafo. E hoje aquela foto que a gente vê
da cidade das mais modernas do Mediterrâneo. Hoje Jaffa é um bairro de Tel Aviv. Uhum. E Meir Dizengoff foi o primeiro prefeito. É uma coisa impressionante aquilo ali mostra a determinação do povo judeu em voltar para a sua terra ancestral e fundar a primeira cidade em 2000 anos, né, que foi Tel Aviv, a colina da primavera. Uhum. Muitos criticam o sionismo como um movimento de judeus ricos da Europa que foram roubar terras. Em primeiro lugar, isso está completamente errado. Essas terras foram compradas pelo Keren Kayemet, pelo Fundo Nacional Judaico. E essas terras, elas foram colonizadas, foram tornadas férteis, livres de pântanos, livres da malária, atraíram trabalhadores árabes, e esses trabalhadores se envolveram e se radicaram em volta para poder usufruir daquele progresso. Uhum. Quer dizer, foi estabelecido um processo de criação de riqueza, de oportunidades, não apenas para aqueles que estavam chegando, afluindo para aquela região, mas também para aqueles que lá estavam, né? Exatamente. Quer dizer, se estava criando, na realidade, as raízes de um Estado que defende exatamente isso, né? A integração, a inclusão, a liberdade, a prosperidade o trabalho, através da liberdade. Né? Exatamente. E quando falam que esses judeus da Europa ricos, na verdade não havia nenhum rico, eles eram muito pobres, eles foram tomar... Isso é um sofisma, é uma mentira que tenta ser perpetrada. E dizem que o sionismo é um movimento político que nasceu com Theodor Herzl, no primeiro congresso sionista em 1897 na Basileia. Se a gente for retroceder e avaliar a história, não de uma maneira transversal, mas longitudinal, talvez o primeiro sionista, além de Abraão, tenha sido Moisés. Moisés tirou um povo escravo que não tinha terra e disse, nós vamos ir para uma terra prometida. Uhum. O que poderia soar loucura e provavelmente soou para pessoas que estavam acostumadas já a gerações de escravidão, que foram fugidos de uma seca para lá. Eles eram súditos do faraó, que era uma teocracia, era um representante de Deus, ou dos deuses na terra. E Moisés é uma figura única, porque qual é o arquétipo do herói? Da maioria dos heróis dos romances e dos filmes. Ele sai de um palácio, de uma família rica, passa algum tempo com pessoas pobres e volta para o seu berço de ouro. Moisés, ele é depositado numa cesta, é salvo pela irmã do faraó, se cria como príncipe e retorna para esse povo. Esse povo não tem noção de liberdade. Esse povo, como diria o John Locke, ele está em tábua rasa. Ele tem que ser ensinado a ser livre. Porque tudo que eles têm, as precárias moradias, a comida horrível, as sobras que dão para ele, o trabalho sem fim, é tudo provido pelo faraó e pelo seu exército, que era o exército mais poderoso da época. Aí chega uma pessoa e fala para aquele povo que ele vai levar ele, vai libertar do império mais poderoso da época, vai cruzar um mar e vai chegar numa terra onde brota leite e mel. Bom, eu acredito que muita gente, e parece que existem dados históricos sobre isso, não foram. Porque era mais fácil ficar na escravidão do que sair. Robert, se a gente fizer um paralelo, vamos botar um tempero aí, né, nisso que eu acho importante a gente trazer esses ensinamentos para a realidade atual, né? E fazer os paralelos eu acho que é importante. Quando a gente analisa a nossa situação hoje, quando as pessoas pensam assim, como é que nós vamos viver se o Estado não nos der aquilo que a gente precisa, por exemplo, né? Não, eu abro mão da minha liberdade desde que o Estado dê aquilo que eu necessito para viver de uma maneira segura ou de uma maneira estável. E, na realidade, está sancionando
a ideia de que ser escravo parece confortável, né? E a liberdade parece ser um risco à vida. Né? Exatamente. Amedrontadora. Então, isso me faz te fazer uma pergunta. A gente sabe que Moisés peregrinou pelo deserto do Sinai por cerca de 40 anos, dizem, né? Ou uma geração, né? Até que esta mentalidade servil acabasse se dissipando com a formação de uma nova geração de indivíduos, né, que acreditassem realmente que a prosperidade, através da sua livre iniciativa, seria possível. A gente vive aqui no Brasil, a gente vê assim gerações de pessoas que não acreditam nisso, né, que continuam acreditando que não, que a gente precisa de alguém para nos guiar e para nos prover aquilo que a gente necessita. É claro que lá naquela época houve o surgimento de Moisés, né, e a ideia da religião judaica, etc. A gente sabe que tem muita gente que diz assim, não há salvador da pátria, né? Agora, eu sou daqueles que acreditam em heróis. Tá me ouvindo aí? Acho que trancou a live. Tudo bem. Tá me ouvindo? Escutando direitinho. Ah, tá. Tô ouvindo, sim. Então, eu sou daqueles que acreditam em heróis no sentido de pessoas que têm capacidade e se superam, né, para guiar o povo, digamos assim, a partir de princípios, valores, ideais que são realmente defensáveis, são razoáveis, que através do conhecimento possam direcionar as atitudes das pessoas, dos indivíduos, particularmente ou em sociedade, para que essas pessoas consigam superar, digamos assim, essas limitações, né, próprias da sua mentalidade, do seu ser, para, conquistando a liberdade, alcançar a felicidade que todo mundo busca, né? Tu acha que essa ideia de Moisés, como há também no catolicismo a ideia de Jesus, que é bem diferente, né? São ideias completamente diferentes, mas ambos são guias, né? De certa maneira. Tu acha que, por exemplo, uma Ayn Rand da vida poderia ser um Moisés, como foi Esther, mais tarde, né? No reinado da Pérsia, enfim. Na Pérsia, nós precisamos de figuras desse tipo? Eu não estou te ouvindo direito, nós estamos com um problema na conexão. Tá. Melhorou? Agora sim, agora melhorou. Pode repetir. Eu acho que Moisés, como líder, Moshe Rabbeinu, ele foi mais do que um líder. Ele foi porque essas pessoas que saíram da escravidão, elas não tinham nem um contrato social, entre aspas, e não sabiam nem viver em liberdade. Talvez uns matassem os outros, um quisesse pegar a mulher do outro, um quisesse escravizar o filho do outro. Então o judaísmo nasce com um código moral baseado na religião. Um código moral que vai dar um norte para essas pessoas, porque no momento que esse código moral não é cumprido, ou ele vai deixar de pertencer ao povo, ou ele vai ter um sistema jurídico que o vai excluir, ou vai puni-lo, baseado num código restrito, que seria respeito à vida, à propriedade, no caso à mulher, mas ao cônjuge alheio, e ter um dia de descanso e não escravizar os outros. Basicamente era isso, sem ter idolatria, mesmo para Moisés. O curioso é que Moisés, o Talmud, os sábios falam que entre Moisés e Moisés nunca existiu alguém como Moisés, entre Moshe e Moshe ben Maimon, entre Maimônides.
A gente pode falar isso sobre filantropia e doações depois, mas Moisés, ao contrário dos patriarcas, de Abraão, de Jacó, de Isaac, das matriarcas, o túmulo dele não é conhecido. Porque para evitar a idolatria. Mesmo ele sendo um grande homem. Eu acredito. Moisés, ele deu a liberdade para o povo, e ele é o primeiro e talvez o maior dos profetas. Mas existiram homens comuns nesse meio tempo, reis e homens comuns, que guiaram o povo e foram luminares nesse meio tempo, tanto em sabedoria como em coragem, ou nas duas coisas. Eu acho que o primeiro deles, claro que a gente passa pelo rei Davi, pelo rei Salomão, ele constrói o primeiro templo, e, claro, o primeiro templo cai com a invasão de Nabucodonosor. Existiriam razões para isso, que foge ao nosso escopo, 3 principais razões, porque o templo acaba sendo destruído e Nabucodonosor destrói Jerusalém, leva o trono do rei Salomão para a Pérsia, para a Babilônia e depois os persas. Né? E 70 anos dura esse exílio, é um exílio relativamente curto. Nesse exílio existem pessoas que nos lembram muito, assim, a gente falou na Ayn Rand, que ela escreve sobre The Fountainhead, que o herói é o Howard Hurt. Existe uma semi-heroína que é a Dominique. Existem pessoas que gravitam ao redor deles. E nesse reino da Pérsia, que existiam 127 províncias, entre os quais o reino de Israel, que na época eram os israelitas, ou os hebreus. Existia o medo que os hebreus reconstruíssem os muros de Jerusalém, e houve um embate ali entre um conselheiro do rei, que é o Mordecai, e o seu vizir, que é o Amã. Que era judeu. O Mordecai era judeu, Judá, então ele é considerado o primeiro a ser chamado de judeu, porque ele era da tribo de Judá, uma das 12 tribos. O Amã, ele é um tipo do arquétipo, e ele vai ser um arquétipo de terríveis, perversos e psicopatas que exibem uma vaidade enorme, eles têm pelo menos traços de narcisismo e Robert, mais que isso. Sim, Robert, sim. Tá trancando a nossa live, tá trancando de novo. Tá. Tu tá no Wi-Fi ou tu tá no 4G? Tenta conectar no 4G, ver se melhora. 4G. Olá. Agora ficou bom. Ficou bom? Tá. Tu fizeste alguma coisa para melhorar? Vamos ver se a gente resolve esse problema aí. Não sei se voltou, não. O pessoal disse que melhorou. Eu não estou vendo melhorou? Agora melhorou. Tá, voltou. Melhorou. Tá. É que às vezes eu estou na praia e deve ter muita gente aqui. E Mordecai. Trocou de novo. Que pena que está trancando. O Ramã. Robert, tá trancando a live. Eu pelo menos. Consigo aqui. Como é que eu passo para o quarto G aqui? A Tamara vai me ajudar aqui. Pede para a Tamara te ajudar, porque tá truncando aqui e eu não quero perder uma palavra tua. O teu, cadê?
Um pouquinho. Dados móveis. Tira aí. Agora voltou. Poucos Vamos ver dados se se móveis. mantém. É. O Raman, que era um sociopata, ele quer exterminar Espera aí só um o povo pouquinho. judeu. A gente parou, a gente não ouviu direito tu falar do Mordecai. Então, o Mordecai, Sim. que era judeu, era o assessor do rei da Pérsia. Do rei da Pérsia. Por quê? Porque alguns anos antes, o rei da Pérsia resolveu expulsar sua esposa Vashti, porque ela não havia obedecido uma ordem de desfilar nua para os seus convidados. O rei da Pérsia, ele gostava, Ahasverosh, de mostrar a esposa e dar grandes festas assim. E ela não obedeceu, ela foi banida e depois morta. E o rei precisou escolher uma nova esposa. E ele fez um concurso, alguma coisa pelo reino, e a mais bonita, a que ele se encantou entre várias que foram para o harém, deu o nome de Esther. Não era o nome dela era Hadassa. Ela escolheu o nome Esther, Sim. que significa oculta. Ela não revelou que era judia. Então são uma série de situações que ocorrem nesse livro, que é considerado o livro secular da Bíblia. Por quê? Porque o nome de Deus não aparece nunca. Ele depende basicamente da inspiração divina, mas da ação dos homens. Os homens tiveram que ter coragem de enfrentar o seu destino. A Dominique, no Fountainhead, chega uma hora que ela tem que tomar uma ação e apoiar o Gayle Wyman, que é o dono do Banner, que atacou primeiro o Howard Rourke e depois ela apoia ele. Assim como a Esther se dá conta, após uma fala do Mordecai, que se ela não tomar a frente e quiser viver, mesmo desafiando o rei com o risco de ser morta, o que ela ia ser? Se ela não fosse para frente e tentasse reverter o édito real, já que o Amã havia convencido o rei Ahasverosh. O rei era um ser assim que ele queria ser um bom vivan e ele não queria se envolver. O vizir é que ia tomar conta. Se ele tivesse que massacrar um povo, o rei não estava preocupado com isso. Claro. Então assim como o Gayle Wyman também não estava preocupado com as pessoas que ele destruía pelo Banner. Ele dava diversão para as pessoas, mas não dava cultura. Aquilo ele, apesar de ter um império e ser um empreendedor, ele não criava valor, ele criava discórdia, criava o que se chama de o second handers, o baixo valor, todas aquelas coisas. O Mordecai, ele se inspira muito, é um caráter, assim, um personagem muito inspirado no Howard Rourke. Desculpa, o contrário, Howard Rourke. Sim. E a gente não sabe se a Ayn Rand... Se tem influência ou não, claro. A gente não tem como saber, porque a gente não sabe como é que foi a educação dela. Ela fazia questão de dizer que ela era secular e ela reagia muito e muito forte quando alguém fazia algum comentário antissemita. Mas isso era uma reação mais uma coisa racial, e ela não costumava comentar esse tipo de coisa. Na realidade, o que a Ayn Rand sempre dizia é o seguinte, que o sionismo, ela apoiou o sionismo, ela apoiava Israel fortemente, porque Israel representava exatamente isso, quer dizer, um estado, um local onde as pessoas podiam, a partir do pensamento racional, a partir da interação livre entre as pessoas, produzir valor sem estarem afeitas, né, ou serem submetidas a dogmas religiosos ou a coisas obscuras, né, como a própria coerção, para que aquela sociedade pudesse realmente seguir o seu caminho. Então, ela sempre foi muito a favor de Israel, sempre defendeu muito Israel, e apesar de ela ser ateia, como eu, né, a gente sempre defende um povo que tem, nesse tipo de comportamento, a sua inspiração, né?
Sem dúvida. Eu vejo os vídeos da Ayn Rand hoje e eu não vejo tanta gente assim, eu vejo pouquíssima gente com a coragem que ela tinha de desafiar uma plateia inteira e dizer assim, não, Israel tem superioridade moral. E isso o Yaron Brook, né, que é o chefe da... Yaron Brook, lá de Israel, ele fala isso com todas as palavras, não existe equivalência moral. Isso é um sofisma usado pelos coletivistas, pelos amãs modernos, os relativistas morais. Os relativistas morais, para dizer que se tudo é igual, não existe nada que possa ser superior. Quando a gente sabe que isso não é verdade. Porque se todo mundo fosse igual, então não haveria cultura, não haveria base moral e ética nem intelectual para todas as culturas serem diferentes. E que, na realidade, o que diferencia uma cultura da outra é o padrão de moral adotado por ela, né? Exatamente. Por aquela sociedade. Quer dizer, ou tu tem como padrão moral a vida e a felicidade do indivíduo, ou o sacrifício e a infelicidade e a morte do indivíduo, né? São esses os choques morais, culturais que a gente visualiza, principalmente lá no Oriente Médio, né? Quando se tem Israel como uma ilha cercada de obscurantismo por todos os lados, né? Uma ilha de luz cercada de obscurantismo por todos os lados. É nesse sentido, eu acho, que a superioridade moral de Israel se estabelece. Tanto é que, inclusive, em Israel é possível que as pessoas que pensem diferente convivam umas com as outras, né? Diferentemente dos outros países onde isso não acontece, é proibido. Se a gente for ler alguns editoriais do Haaretz, que já foi o grande jornal de Israel, hoje não é mais, tem coisas que são escritas nos editoriais e alguns articulistas do Haaretz que inimigos de Israel não têm coragem de falar. E que se falasse em algum país em volta, estariam pendurados, eu não vou dizer por onde, mas pela cabeça, pelo menos, num poste. Isso se não passasse por torturas indescritíveis em masmorras, né, também indescritíveis. Mas na questão da festa de Purim, que é o arquétipo da maldade querendo destruir um povo, porque aquele povo tinha um código moral e ele não se misturava. E o Amã era rico, ele tinha poder, porque uma pessoa não se curvou para ele, não, ele não aceitava aquela orientação moral. E o que ele fez? Ele jogou, digamos assim, dados, ou alguma maneira, que era por sorte e por dias para ocorrer uma matança dos judeus. O rei Ahasverosh se dá conta depois, por uma série também de coincidências, que coincidências não existem no judaísmo, são pequenas ações que se conectam, que o Mordecai salvou a vida dele quando ele ia ser envenenado uma vez. E a Esther, depois de convocar, se ela se dá conta que ela não ia ser ninguém se todo o povo dela fosse morto, ela convoca um jejum, o povo jejua por 3 dias com ela toma coragem e, sem ser convocado, que poderia ser uma sentença de morte, fala com o rei, e o rei se dá conta do que está acontecendo. O rei não pode, pela lei da Pérsia, revogar o decreto. E isso é pouco falado. O que ele faz? Ele emite um novo decreto dizendo que os judeus podem se armar e se defender, e não serem roubados, fora a condenação à morte do próprio Amã. Os judeus se defendem durante vários dias, e esse dia é lembrado com regozijo, tanto que ele é falado nas escrituras como o dia mais alegre. É um dia que mesmo quem é abstêmio pode beber e deve beber, porque é de tamanha alegria. Como no judaísmo não existem coincidências, era um dia que os que estudavam, os que sempre odiavam o povo judeu, eles sempre leram sobre Purim e tinham raiva de Purim. Os nazistas tinham raiva, se lembravam desse dia, e os comunistas também tinham. Existe essa falsa dicotomia entre direita e esquerda hoje em dia. O que existem são sistemas políticos humanos que respeitam o indivíduo e a propriedade, e os que não respeitam. Se é de direita ou esquerda, ou qualquer nome que queiram dar, é outra questão. Não sei se tu concorda comigo. Sem nenhuma dúvida. Para mim, a dicotomia
efetiva é o individualismo versus o coletivismo. O individualismo no sentido de que cada um de nós, cada indivíduo é um fim em si mesmo, né? Tem direito à vida, à liberdade, à propriedade, à busca da felicidade como bem lhe aprouver, versus o coletivismo no qual nós, indivíduos, somos vistos apenas como parte integrante de uma engrenagem e somos que a vida pode ser descartada. E somos submetidos a essa engrenagem de forma coercitiva por aquele que detém o poder da força, né, para fazer com que isso aconteça. Esse é o grande conflito que há. E o judaísmo, no meu modo de entender, ainda que haja alguns pontos assim que se pode criticar, ele tende a ser mais individualista do que coletivista, né? Ainda que haja o coletivo daquelas pessoas que acreditam por fé ou por, enfim, por uso da razão, nos princípios morais que o judaísmo defende, né? O próprio Jabotinsky, que vai ser um próximo, logo que a gente acabar de falar sobre o Purim, o Jabotinsky considerava que a terra de Israel, porque existem diversas correntes sionistas, existem livros sobre ideias sionistas que a gente passa horas e horas e dias e meses lendo. Israel é um melting pot, né? Como é que se chama? É um caldeirão, né? Onde se mistura de tudo ali, né? Claro, mas os primeiros filósofos, existia o sionismo político, que a base é o Herzl, que derivou depois para o sionismo mais de esquerda, a partir do Ben-Gurion, o sionismo revisionista do Jabotinsky, o sionismo basicamente cultural e de lança cultural, que era do Ahad Aham, do povo, que era o Asher Ginsburg, e outros sionismos também. Mas o que diferenciava eles? O Jabotinsky, que acabou perdendo o controle depois dos congressos sionistas, e depois perdeu a guerra civil que ocorreu durante a Guerra da Independência, o Jabotinsky, ele era um individualista, ele não acreditava em governos grandes ou governos dominantes, ou governo que interferissem na vida do cidadão, e ele não acreditava numa república sindical, que era o que ele dizia que o Ben-Gurion ia tornar Israel, e tornou. E tornou, sem dúvida. E tornou. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. E o que ele... Algumas pessoas dizem assim, mas no início ele concordava em usar empréstimos e doações para ajudar aquelas pessoas que estavam chegando. Mas é óbvio, Israel foi criado para isso, aquelas pessoas largaram todos os seus bens, foram espoliadas dos seus bens, dos seus passaportes, davam graças a Deus de chegar vivas e com a roupa do corpo. Alguém, se a gente for pensar na forma de doação que o Maimonides sempre falou, existia uma forma superior, mesmo a não saber quem tu está doando e a pessoa não saber de quem estava doando para ela, que teoricamente era maior. É tu doar para uma pessoa para ela poder, a partir daí, ela criar valor e ela se sustentar e ela trabalhar. E isso era quase como uma mitzvah, um mandamento. Apesar do Jabotinsky não ser uma pessoa religiosa, né? Ele não era religioso. Mas assim, isso é um ponto muito importante, eu acho que tu está tocando a questão da contribuição voluntária, né? Quer dizer, quando há um motivo, digamos assim, ou um fator moral que torna não obrigatória, de forma coercitiva, vamos dizer assim, a ação, né? Mas obrigatória no sentido de que se tu tens aquele apreço para aquelas questões de princípios, valores morais e ideais, uma traição, uma falta de integridade, tu não agires para fortalecer exatamente essas tuas crenças, né? Que podem ser estabelecidas através do uso da razão. Então, se tu acredita naquilo, e se tu tem condições, se tu acha que tu vai criar valor para ti e para os outros, é uma obrigação moral tu fazer com que aquilo se torne realidade, né? No meu modo de entender. E existe um certo engano entre muitas pessoas que começam a estudar judaísmo, que eles... tem uma frase famosa que a vida se sustenta em 3 pilares.
Tzedaká, tefilim e avodá, ou seja, avodá, trabalho, tefilim, reza, que pode ser estudo, e tzedaká, que alguns traduzem como doação, mas é justiça, tzadik, justo, tzedakah, justiça. Essa tzedakah, que na Torá se diz que se deve dar de qualquer maneira, se tu acredita, se é de boa vontade, se é de coração e que tu deve dar, tu não precisa dar em dinheiro. Tu pode dar em dinheiro, se aquele dinheiro estiver sobrando para ti, mas mesmo o pobre pode dar, porque ele pode repartir uma refeição, ele pode repartir um trabalho voluntário, e ele pode repartir uma outra coisa, que é o conhecimento. Que é o que tu está fazendo com as tuas lives. O que outras pessoas fazem também e que a gente aprende. Então, isso é a base do judaísmo, é espalhar o conhecimento, que pode ser de várias formas. Eu lembro assim que no mundo de hoje as pessoas têm raiva de quem doa e de quem tem dinheiro. Eu vi agora quando morreu o José Safra, que a memória dele seja abençoada. Em Israel, quando eu tive algumas vezes, eu vi do lado do Kotel, a sinagoga do lado do Kotel, no início do túnel, quem reformou toda ela foi o irmão dele, foi o Edmond Safra. Tem coisas em Israel, escolas para moças, para viúvas, para órfãos, para soldados, e fora o que eles não dão publicidade, porque a tzedakah, a doação, a última coisa que tu quer é que a pessoa saiba. Algumas coisas acabam aparecendo naturalmente. E a gente entrava nos comentários de notícias, nesses portais de notícias, era uma coisa nauseante, o que as pessoas, muitos judeus, mas o cara era um banqueiro, ele tinha mais é que se ralar, ele era um explorador de trabalhadores, e outras barbaridades que eu nem vou repetir aqui, porque isso valeu também por... pode falar. Realmente, isso aí é a destilação pura do ódio, né? Do ódio aos bons por serem bons, né? As pessoas, elas criticam quem tem dinheiro, quem produz, quem doa, né, pelo simples fato de que elas são ricas, que elas são produtivas, que elas são independentes e que elas acabam sendo, por isso, individualistas. Né? Agora, também tem um outro aspecto que eu acho importante ressaltar, é que muitos, digamos assim, exaltam essas pessoas que doam, né, que fazem a caridade, apenas e exclusivamente após a caridade feita. Quer dizer, quando o sujeito que dá algo, ele está ainda em processo de criar esse algo que vai ser dado, essas pessoas, elas são achincalhadas também por aqueles que depois vão aplaudi-las, quando eles mostram alguma abnegação qualquer, né? O que é um contrassenso. Quer dizer, tu não pode ser caridoso se tu não produzir aquilo que vai ser o fruto da caridade, né? Vai ser o objeto da caridade. Não tem dúvida. Eu acho que um grande exemplo disso aí foi um dos grandes pioneiros da terra de Israel, quando ainda era o mandato britânico. Aliás, nem era o mandato britânico, ainda era o domínio otomano, dos Império turcos. Otomano. O Império Otomano, no final do século XIX, que foi o barão Edmond de Rothschild. O barão Edmond de Rothschild, ele era filho do dono do Lafite Rothschild. O pai dele comprou o Lafite Rothschild e já era um grande produtor de vinhos naquela época. E o barão Edmond, ele se deu conta do sofrimento, porque naquela época já existia o Congresso Sionista, o Herzl, já tinha ocorrido o caso Dreyfus, então estava se fechando toda uma base, entre aspas, cultural, entre aspas, né, para ocorrer a Shoah ali há alguns anos, de um ódio infundado aos judeus, e ele se deu conta que eu pertenço a esse povo e o que eu posso criar? Eu sou um investidor. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha direito da família, ele foi a Israel e ele comprou terras no Monte Carmel e ele criou a primeira vinícola
de Israel. Claro que eram vinhos primitivos, eram vinhos mais para quidush, aqueles vinhos doces para sexta-feira à noite, mas ele criou a primeira vinícola de Israel moderna, a primeira parte de eletricidade, depois o primeiro telefone, a primeira fábrica de vidro para poder engarrafar o vinho. A família dele achou que ele estava louco. E ele criou a base de uma indústria de vinho que hoje, e eu visitei vinícolas em Israel, eu acho que agora o meu amigo aqui, meu grande amigo Renato Stiffelman, nós já visitamos a Yarden juntos, bebemos juntos lá em cima, lá no Golã, e outras vinícolas maravilhosas. Israel, para quem não sabe, o primeiro item de exportação são diamantes, a bolsa de diamantes em Tel Aviv. O segundo são armas, naturalmente. O terceiro é o turismo. E o quarto são vinhos, ou enoturismo. E está crescendo de uma maneira que a gente não tem, assim... A última vez que eu fui a Israel, que faz pouco mais de um ano, é uma coisa impressionante a qualidade e os críticos de vinho indo para Israel para conhecer. E quem fundou tudo isso foi um homem que todo mundo disse que ele estava louco, e na época ele foi achincalhado. Quer dizer, esses caras é que eu digo que são os heróis que fazem, que dão um rumo, né, para aqueles que não têm conhecimento suficiente ou não têm iniciativa suficiente para fazerem o que é certo, seguirem o que é verdadeiro, né? Então, a gente já falou vários heróis aqui, assim como a gente falou dos heróis dos romances, como no Howard Roark, por exemplo, falamos de Moisés, de Esther, de Jabotinsky, enfim, Ben-Gurion, inclusive, né? Não deixa de sê-lo, né? Ainda que fosse um socialista, né? Então, o que eu queria te perguntar, Robert, nesse momento, a gente tem muita coisa para conversar ainda, e tu falaste no Jabotinsky já e tal, e no Ben-Gurion, porque Israel é a prova de que é possível a gente criar um Estado no exercício da propriedade privada, quer dizer, comprando terras, né, fazendo uma secessão e financiando isso voluntariamente, porque Israel surgiu a partir exatamente disso, né? De aportes volumosos de recursos para que se tornasse viável, né? E depois, obviamente, com a formação do Estado, veio todo aquele sistema de tributação coercitiva, etc. Agora, a gente tem em Israel, por exemplo, a possibilidade de encontrar projetos com base moral bem diversos, né? Não apenas no aspecto religioso, onde lá tu encontra sinagoga, mesquita, igreja, etc., como também tu encontra kibbutz, moshavs e indústrias de ponta baseadas como nunca no capitalismo, né? Isso eu acho assim riquíssimo, né? Como é que tu vê essa questão em Israel? Como é que o povo judeu, como é que os israelenses, de um modo geral, conseguiram fazer com que isso fosse possível sem que houvesse um confronto, uma guerra civil ou um confronto que rasgasse, digamos assim, o tecido social criado de maneira tão bela, né, quanto foi criado por aqueles que formaram o Estado de Israel. Eu só vou voltar um pouquinho para a gente poder entrar nisso. Eu acho que isso aí é a base moral, a base ética de tu ter respeito pelo indivíduo, pela propriedade. Quando o Haman foi enforcado, seus 10 filhos foram enforcados, e a gente pode ficar falando um mês sobre o livro de Esther, porque quando o Julius Streicher, o editor do Der Strummer, aquele que apodreça no inferno, ele foi enforcado depois do julgamento de Nuremberg, ele gritou Purim 1946. Se a gente pegar a guimatria, que é o valor numérico das letras que estão no livro de Esther, que estão menores, que é basicamente o Shin, o Zain e o Tav, e somar vai dar 1946.
O que é o Shin e o Zav e o Tav? Explica aí para quem não sabe. Cada letra do alfabeto hebraico ela tem um número correspondente. O Aleph é o 1, o Bet é o 2, o Gimel é o 3. Depois, quando chega no 10, passa a 20 e 30. E essa gematria, tem cara que só estuda isso. Eu te confesso que quando eu fiz 1 ou 2 aulas sobre isso, é uma coisa que eu não tenho capacidade para isso e não tenho vergonha de dizer. Mas tem cara que estuda isso e tu fica pasmo com explicações que eles dão e ele fica de queixo caído. E o que aconteceu? Assim, como eu disse, não existem coincidências. Stalin morreu no dia de Purim, quando ele se preparava para matar todos os médicos judeus que moravam em Moscou, era o famoso complô dos médicos. 10 criminosos nazistas, um se matou, como a filha de Aman se matou, depois do julgamento de Nuremberg. E casualmente eles foram enforcados, quando julgamentos de guerra, em geral, a pena é por fuzilamento. Quem é que explica isso? Existem coisas que a gente não consegue explicar, eu pelo menos não consigo, é muita coisa junta. E o que a festa de Purim te dá? Ela dá uma base filosófica, por quê? Porque os bens dos judeus foram mantidos, eles conseguiram manter primeiro a sua vida, depois os seus bens, depois a sua cultura. Com a sua cultura eles foram em busca da sua felicidade e puderam voltar para a sua fé quando foi dado o direito de retornar para a terra de Israel. Então isso também é falado pelos Founding Fathers americanos. Por exemplo, eles consideram que a travessia que o George Washington fez do Delaware é a mesma travessia que o Moisés fez do Mar Vermelho. O Thomas Jefferson e o Benjamin Franklin sabiam ler em hebraico, quando muitos judeus não sabiam ler em hebraico. O John Adams, que é o meu favorito, o John Adams ele tem uma cultura hebraica que eu não sei se muita gente hoje na diáspora é capaz de ter sobre o povo judeu. Eles consideravam os Estados Unidos uma nova terra prometida, e eles como profetas. Claro que depois houve alguns problemas, a questão do escravagismo. Ok, a vida às vezes é difícil, às vezes a realidade tem que lidar com coisas e toma um rumo que não é aquilo que é, deturpar, ok. Mas a base filosófica foi essa. A fundação do Estado de Israel, o primeiro lugar, era ter um lugar, isso o Jabotinsky gostava de dizer a exaustão. Não importava a tua visão, se tu era um secular, se tu era um religioso, se tu era de direita, de esquerda, um revisionista, um judeu cultural, por quê? Porque era um lugar para salvar os judeus. O Jabotinsky ele é subestimado tanto como político, assim como seu movimento, tanto juvenil, Betar, como o Irgun, eu já vou explicar por quê, mas muito mais ele é subestimado como escritor. Dizem que ele, como orador, ele só perdia para o Herzl. Ele era 1000 vezes melhor como orador que o Ben-Gurion, que não era um bom orador. Dizem que eles fizeram as pazes um pouco antes do Ben-Gurion morrer, mas o Ben-Gurion fez uma coisa muito feia. Quando o Jabotinsky morreu, ele não deixou, que era o último desejo, que o Jabotinsky fosse enterrado em Israel. Foi só anos depois que ele pôde ir para o Monte Herzl, onde ele está até hoje. Ou seja, o Ben-Gurion ele era um cara rancoroso. Por quê? Porque o Jabotinsky desafiou ele. O Jabotinsky ele nasceu em Odessa, numa família praticamente assimilada. Ele não teve quase educação judaica. Ele teve educação russa, ele se considerava russo, como russos étnicos da Ucrânia. Quando é que a realidade bateu a porta dele? Ele tinha amigos judeus, não judeus, ele estudava, ele sabia que ele era judeu, sei lá, eles lembravam das festas, do Pêssar e tal. Até que ocorreu um daqueles massacres horrorosos, o famoso pogrom de Kishinev, que centenas de pessoas foram mortas, violadas, feridas, roubadas. Isso em 1903, né? 2 e 3, exatamente. E ele ficou muito chocado com aquilo, por quê? Porque aí bateu na porta dele, opa, o que está acontecendo aqui? Por que fizeram isso com a gente? Qual foi a moral disso? Qual é o ato? E o ato é basicamente esse, é um ato amoral de roubar, de expropriar, de não respeitar a vida. Era tudo que era contra a base judaica. E ele disse, mas ele foi atrás, por que as pessoas não reagiram?
E ele começou a viajar, e ele era um cara muito culto. Dizem que ele falava 11 línguas. Ele traduziu a Divina Comédia do italiano, porque ele morou em Roma, para o hebraico. E isso que ele não teve educação formal judaica. Então, ele falava inglês, francês, espanhol, italiano, russo, polonês, e dizem que ele era um brilhante orador em todas essas línguas e outras línguas eslavas, né? E como escritor, por exemplo, o 5, que é a vida de uma família assimilada que começa a sentir o peso de não saber quem é, de ser uma página em branco naqueles países que todos os nossos avós, bisavós vieram, senão a gente não estaria vivo. E eles também, eles não foram profetas, mas eles tiveram uma coragem que é acima de qualquer, porque eles não sabiam para onde é que eles estavam indo, para uma língua, para um país que eles não conheciam. Não, aquela altura o importante era sair dali, né? Porque exatamente foi naquela época que a primeira imigração para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, o pessoal da Moldávia, então Romênia ou Bielorrússia e tal, Bessarabia, era o Barão Hirsch que resolveu fazer a sua benemerência. Exatamente. E o Jabotinsky, ele escreveu um livro que é pouquíssimo divulgado, não tem nem tradução para o português, The Jews and War, que é basicamente os judeus e a guerra, que lembra um título do Flávio Josefo, os judeus na guerra com os romanos, né? E ali ele fala, em 1920 e poucos, 30, que se os judeus eles não tivessem um plano para evacuar pelo menos 1,5 milhão de judeus, ia acontecer uma desgraça, uma Shoah, uma catástrofe. Né? As pessoas, a gente tem esse termo consagrado, o Holocausto, eu não gosto de usar, eu prefiro usar Shoah. A catástrofe, porque o Holocausto, biblicamente, tu tem alguma coisa em troca, não é possível que alguma coisa tenha sido dada em troca de tanta gente inocente, barbaramente assassinada. Então o Jabotinsky tinha essa visão, ele conseguia ver antes. Ele conseguiu dizer que o Ben-Gurion ia formar uma república sindical em Israel através da Estadrut, e isso aconteceu. A Estadrut ela engessou o trabalho em Israel, e os seus chefes eram donos de bancos, como o Banco Apoalim, o Banco do Povo, eram donos de empresa, uma parte da empresa aérea, de indústria, né? Claro, até todo esse sistema vir abaixo na década de 80, quando os primeiros kibbutz, digamos que o kibbutz era uma ideia que, no início, era preciso até por uma questão de defesa, eles se agruparem. Eles lembravam do agrupamento, do assentamento de Tel Hai, que era o superior do Jabotinsky na Legião Judaica, que ele foi defender, porque o Trumpeldor e o Jabotinsky, eles fizeram a Legião Judaica, que foi o primeiro grupo judaico a lutar, que eles lutaram na Primeira Guerra sob o comando da Inglaterra. O comandante deles se chamava John Henry Patterson. Ele era um irlandês de pai protestante e mãe inglesa. Desculpa, mãe católica. E ele era um cristão sionista. E ele está enterrado em Israel, com a bandeira de Israel em cima. Ele pediu para ser enterrado com os homens dele. Ele dava as ordens em hebraico. O Jabotinsky ensinou hebraico. Ele dava as ordens para o batalhão dele, que ele fez o Mul Corps, que lutou em Galípoli, em hebraico. E ele fazia questão que os homens dele só comessem comida kasher. Bom, nós moramos em Porto Alegre no século XXI, e eu já tive colegas que vieram de fora para congresso médico, ou amigos que me ligaram. E em Porto Alegre, às vezes a gente não consegue comida kasher. Às vezes um vinho o cara quer tomar no final de semana, no Shabat, tem um religioso que veio, um congresso de psiquiatria, de néfrodo, não sei. Às vezes tu tem que ir atrás de um vinho kasher que tu não encontra em Porto Alegre. Tu imagina como é que ele conseguiu que fosse dado comida kasher, um não-judeu, para um batalhão. Então, assim, é outro cara diferente. Morreu... Em Porto Alegre, na realidade, às vezes tu não encontra nem comida que não seja kasher, né? Exatamente. Então, o John Patterson, ele não foi... não chegou a general, ele era tenente-coronel, porque num Pessah
era uma ordem do alto comando, que era extremamente antissemita, do alto comando britânico, que não queria que os soldados comemorassem dentro da cidade murada, da cidade velha. E ele deu a ordem que eles podiam. Graças àquilo, eles conseguiram comemorar um Pêssar dentro da cidade velha. Foi em 1918, eu acredito, 18. Foi a primeira vez em não sei quantos anos. E graças àquilo, o Peterson teve a carreira dele obliterada. Depois ele se mudou para os Estados Unidos, onde ele morreu em Los Angeles, e o último desejo dele, que era ser enterrado em Israel junto com meus homens. Então é outro cara assim, que a gente fica pensando, mas... É outro herói, né? É outro herói. Trancou a nossa live, bem na hora que estava esquentando mais, hein, Robert? Tá me ouvindo aí? Vamos aguardar o Robert ajeitar o seu celular para que a gente possa continuar aqui a nossa live fantástica. Voltou agora? Agora não sei sim. se voltou. Agora voltou. Eu vou fazer em pé aqui na escada. Então, assim, voltando a essas pessoas... Não, voltou sim, voltou. Voltou. O Jabotinsky, quando a Tamara está conseguindo assistir, não? Ela disse que não está muito boa a imagem. Bom, mas a história compensa completamente, não tem nenhum problema. Vamos adiante. Vamos adiante. Olha só. E o Jabotinsky, ele escrevia os poemas dele sob o nome de Altalena. Altalena, quem estuda a história do sionismo sabe que é o navio que o Irgun trazia armas para lutar na Guerra da Independência, que foi bombardeado pelo Ben-Gurion e pelo Yitzhak Rabin. Morreram 20 e poucas combatentes judeus do Irgun, e o último a se render foi o Begin, que nunca perdoou, obviamente, porque morreram os amigos dele, naquele episódio. O Ben-Gurion, inclusive, fez uma coisa muito feia, que eu considero das piores coisas que ele chamava o Jabotinsky de Zev Hitler Jabotinsky. Porque o Jabotinsky, ele dava as ordens em estilo marcial, e o Jabotinsky, ele conseguiu uma base naval antiga na Itália para formar o primeiro navio e os primeiros marinheiros pré-Estado de Israel, porque o Mussolini concordou, antes do Mussolini se aliar formalmente ao Hitler. Só que o Ben-Gurion esquece que o Ezer Weizmann, que foi o primeiro presidente de Israel, se encontrou 3 vezes com o Mussolini. Por quê? Porque ele queria o apoio da Itália contra a Inglaterra, ou pelo menos o apoio. Por quê? Porque o chefe da Liga das Nações daquela época era um assessor do Mussolini, era italiano, e o nome dele era Alberto Teodori. Esse Alberto Teodori, ele era casado com uma libanesa que era descendente de uma família riquíssima de Beirute, de Damasco, que era dona das terras do Vale do Jezreel e em volta de alguns kibbutz, principalmente de Gânia depois. E ele disse para o Weizmann, quando o Weizmann foi pedir apoio para a causa sionista em 1934, vocês compraram aquelas terras por um valor irrisório. E o Weizmann disse, não, tu está enganado. Nós compramos por um valor, pelo que a gente encontrou lá, de pântanos, mosquitos e malária, por um valor muito caro. Nós botamos o nosso sangue, o nosso trabalho, e agora as pessoas podem voltar lá e ter o benefício do valor que a gente criou. Claro. E essa é a diferença. A própria troca de populações que aconteceu na Guerra de 48, quando os árabes palestinos fugiram, porque eles disseram, os governos disseram que eles iam jogar os Yehudim no mar, e eles poderiam sair quando os exércitos da Liga Árabe iam trucidar todo mundo.
E eles deixaram suas casas. Ao mesmo tempo, os mesmos 700, 800 mil que deixaram suas casas foram expulsos dos países árabes e do norte da África. Ou seja, como em qualquer guerra, ocorre uma troca de população. O problema é que esses árabes que fugiram, até hoje são tratados como refugiados e vivem em campos de refugiados imundos, sem a mínima infraestrutura. E os refugiados do Iraque, da Síria, do Líbano e do Egito, do norte da África, todos eles encontraram abrigo em Israel. Então, como é que tu vai comparar moralmente esse episódio? Não tem como. Na realidade, o que me parece aí, se a gente quiser tratar um pouco de religião, é que esses refugiados, eles não tiveram o seu Moisés, né? Não tiveram. E qual é a moral do Estado de Israel? Por exemplo, eu leio alguns... a gente lê muito, às vezes... Claro, eu me detenho mais, a minha área de interesse é sempre medicina, mas eu gosto de ler outras áreas, eu leio um pouco sobre economia, eu aprendi a ler sobre economia com o Mises, tem estudos judeus sobre o Mises dizendo que a teoria da poupança e do capital investido para reinvestir, de ter poupança e ter progresso, é baseado no sonho do José com a época das vacas gordas e das vacas magras. Apesar do Mises não ser religioso, mas ele veio de uma família religiosa. Ao mesmo tempo, por isso que eu não aceito algum libertário, mesmo o Rothbard, que completou algumas teorias do Mises, o Rothbard tinha a mania de dizer que Israel era um Estado imoral. Por quê? Porque Israel deveria largar as armas e viver como os judeus viviam nos países árabes. Mas os judeus viviam nos países árabes como dhimis. Dhimis são cidadãos de segunda categoria. Então eu acho assim, o libertarismo, numa época dessas, tem que combinar primeiro, por exemplo, com os sírios e com os iranianos, se Israel baixasse as armas. Sim, e de qualquer maneira, nada impede dos sírios e dos iranianos mudarem de ideia e acabarem jogando os judeus no mar, né, como gostariam. Por sinal, é interessante a gente explicar, né, ou comentar que o exército de Israel ele se chama IDF, né, Exército de Defesa. Forças de Defesas de Israel, né. Quer dizer, é basicamente um agrupamento militar com o único propósito de retalhar contra aqueles que atacam o Estado de Israel. Não há nenhum propósito imperialista ou colonialista, né, por parte Tanto que Israel devolveu o Sinai, que era maior que a própria extensão de Israel atual. O Tzavá Haganá Le'Israel, o Exército de Defesa de Israel, é considerado o exército mais ético. É óbvio que numa guerra sempre vai acontecer determinadas situações que a guerra é a ausência de civilização, mas eles estão ali para defender as pessoas. Eles estão sobre a sombra de Massada, que é a última fortaleza contra os romanos, né, depois da queda do segundo templo, e eles resolveram, os zelotes resolveram ir para lá, por quê? Porque eles não queriam ser mortos, que suas mulheres fossem violentadas e que seus filhos fossem escravos, eles preferiram se matar, que é uma lei judaica proíbe o suicídio, e mesmo assim, dizem que um matou o outro e o último, o rabino-chefe, se matou, porque ele deu uma permissão para não caírem na mão dos romanos. Claro. Então, assim, eles lutam sobre a sombra de Massada, eles lutam sobre a sombra de Tel Hai, eles lutam sobre a sombra do Holocausto e de todos os pogroms de antes, né? Isso me leva a dizer o seguinte, que o exército de Israel, se ele não ataca e se ele não usa toda a força e o poder que tem para defender o seu povo, aí sim ele estaria sendo absolutamente imoral, porque afinal de contas o objetivo da sua existência, a sua natureza é exatamente essa, é defender o povo, a sociedade para o qual existe a intenção de preservar a vida e a saúde das pessoas. Quer dizer, tu não pode negar uma ação que vai no sentido daquilo que tu te propõe, que é o teu propósito.
que é a tua defesa da vida. O Jabotinsky, quando ele se deu conta, o Jabotinsky ele não gostava dos judeus religiosos, quando ele passava de trem pela Polônia e via o Stettel, ele era um cara culto, então ele tinha uma aversão natural ao pessoal que era religioso, que vivia naquelas leis estritamente obedientes, com aquelas roupas típicas, e ele não se sentia igual a eles, mas ele sentia compartilhava elementos éticos, mas não tinha o mesmo estilo de vida. E ele dizia que o judeu da diáspora naquela época, sem Israel, era a pessoa sem alma, sem objetivo. Ele era a pessoa que estava sem objetivo, tu não sobrevive. O próprio Viktor Frankl, que é um psicólogo famoso que sobreviveu a Auschwitz, o livro dele é Men in Search of Meaning. As pessoas que sobreviveram, elas tinham um objetivo, elas tinham uma família para voltar, um amor para voltar, um trabalho, alguma maneira de sobreviver àquilo. E elas guardavam comida, o mínimo de comida, o cigarro, que era a moeda de troca dentro do campo. Então isso era da própria filosofia judaica, tu guardava um pouco para ter aquilo que o José teve nos sonhos de o José do Egito, das vacas gordas e das vacas magras. E o Jabotinsky passava pelos vilarejos e ele dava discurso como representante do sionismo revisionista, e ele dizia: antes de vocês se prepararem para ir para Israel, que pode ser que demore, aprendam a lutar, uma arte marcial, e aprendam a atirar. E ele era um homem de letras, ele era um homem culto, um poeta, um tradutor, um orador. E ele dizia: primeiro defendam a vida de vocês são sombras. E ele era ele chegava a beirar a crueldade, mas ele dava, como se diz, ele dava real para as pessoas. E ele treinou o Betar, e ele treinou o Irgun, e hoje o Betar, que não foi reconhecido como... no levante do gueto de Varsóvia, o grupo mais bem treinado era o Betar, que era do sionismo revisionista. Mas todas agora... O Betar se criou no gueto de Varsóvia. Não. O Betar foi criado em 23, se eu não me engano, pelo Jabotinsky. Na Polônia e na Ucrânia e na Rússia. E todos os grupos juvenis, quando eles tiveram a noção que o gueto estava sendo deportado para Treblinka, nós vamos ter que fazer alguma coisa para reagir. O grupo mais bem treinado e maior era o Betar, e a liderança, naturalmente, eles achavam que era dele, e os grupos da esquerda, naquela época, não aceitaram. Não estou fazendo... Por favor, não me entendam mal, eu acho que o Mordechai Anielewicz, que foi o líder do Levante, é um herói. O Itzhak Zuckerman, que casualmente o mesmo nome do meu tio, sobreviveu, é um herói, e todos os caras que deram a sua dignidade, a sua vida, são heróis. Mas o papel do Betar foi minimizado na revolta do gueto. Por quê? Porque enquanto os outros fizeram ataque e fuga pelos caminhos, pelos esgotos, pelas ruelas, o Betar enfrentou de frente, ou seja, todos foram mortos. E existia um editorial do Haaretz esses tempos dizendo que não, que o Betar, desfazendo da ação do Betar, e um outro editorial do Haaretz, e isso é pior ainda, um judeu em Israel dizendo que o levante do gueto de Varsóvia foi um ato que prejudicou os judeus, porque os alemães precisavam de mão de obra especializada e todos os fracos já tinham sido mortos. Então eu acho que isso é pior do que um inimigo externo. Ele já está rendido. Ele não precisa de um inimigo externo que queira matar ele, ou de um anti-sionista, entre aspas, ou alguém que queira deslegitimizar Israel, porque ele já não tem alma. Esse é o tipo do cara que lá no Egito, do faraó, ele não sairia atrás de Moisés, ele ficaria lá carregando pedra, né? Exatamente, achando que estava bom porque estavam dando o resto de comida para ele. E aí cria a narrativa, até porque não tem quem conte o contrário, né? Já que o resto foi dizimado. E, bom, eu sei que tu é um cara muito mais polido do que eu, mas eu simplesmente tenho desprezo por essas pessoas, né, que não reconhecem na iniciativa, no heroísmo, um valor em si, né? É inacreditável que lá em Israel haja isso, porém
É admirável que Israel haja isso, né? Exatamente. Certo? Sabe que eu me lembrei agora? É um paradoxo, né? Não sei se a gente ainda tem tempo, Roberto, mas um minutinho só, porque tem um cara que os esquerdistas, que fazem toda aquela virtude moral e todo aquele marketing de humanismo, e aquela conversa do pacifismo, hipócrita que Israel tem que se vender aos outros, e por exemplo, se a ONU disser que Israel tem que devolver Jerusalém, vamos devolver porque a maioria, porque não tem nada. Existe uma questão que é o egoísmo racional. Aquilo é a terra que foi conquistada com sangue de muita gente. E que é um sonho justiça, de 2000. né? Com justiça. Foi um ato de defesa. E que trouxe esse prêmio que hoje a gente pode usufruir. Por exemplo, o Zygmunt Bauman, que a esquerda adora, que é um judeu, escritor polonês, que conseguiu sobreviver ao nazismo e se filiou ao Partido Comunista polonês logo depois da guerra. O que aconteceu com o Zygmunt Bauman? O Bauman sofreu 2 expurgos na Polônia por ser judeu. 2 expurgos, e ele era filiado ao Partido Comunista. Num ele ficou na prisão, foi torturado, né, na segunda vez, perdeu a cátedra dele, já que ele era filiado ao partido, na Universidade de Varsóvia, e ele disse assim, bom, chegou, né? Bom, ele passou pelo Holocausto, vamos embora daqui. Foi para Israel, eu acho que ele morou 2 anos em Israel, e ele chegou à conclusão que lá ele não se sentia bem, porque não era como ele imaginava, e fez uma série de críticas a Israel, e foi dar aula, se eu não me engano, na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Ou seja, e aí depois ele fez aquela teoria que tudo era líquido, as relações eram líquidas. Eram líquidas porque ele se submetia ao Partido Comunista polonês, que era um satélite da Rússia, e nunca admitiu assim, a identidade judaica sionista dele. Então por isso que ele fica inventando aquelas teorias que seduzem, é tudo líquido, as relações, não sei, porque não há é líquido porque não há nada sólido, né, que o ancore em termos epistemológicos, em termos morais, em termos políticos, né? Quer dizer, exatamente, vai ao sabor do vento, não tem propósito, não tem base racional, lógica, que explique por que nós precisamos ter isso, que ora a religião traz, ora a realidade traz, né? Que são princípios, valores morais e ideais adequados para a nossa vida e para a nossa felicidade, que é o que Israel proporciona com todos os defeitos que tem, né? Claro. Eu fico pensando, por exemplo, eu gosto muito de estudar psiquiatria forense. Existem psiquiatras forenses que falam muito sobre a questão da psicopatologia e os histéricos que o seguem, né? O Lily Roster, em Illinois, é existe um polonês chamado André Lobachevsky, que fala muito sobre isso, que ele passou pelo nazismo e pelo comunismo, e existe um psiquiatra inglês que ele escreve sobre o pseudônimo de Theodore Dalrymple, não sei se tu conhece ele. Sim, o Anthony Daniels. O Daniels. E num dos livros que ele fala muito, porque ele tratou presidiários e dependentes químicos, ele fala que a cultura da sarjeta, que ele usa esse termo muito, né? A cultura da sarjeta, ela vem do quê? Da satisfação imediata, da falta de conhecimento, e do que se chama assim, nada contra o rock, eu gosto muito de rock and roll, mas da geração sexo, drogas e rock and roll, do sexo é o hedonismo, né? Do hedonismo. É do hedonismo. O prazer imediato que tu não, sem responsabilidade de longo prazo. De nada, tu não vai ter uma poupança, tu não vai ter vida, tu vai destruir a tua vida com substâncias psicoativas, e eles não são responsáveis pelos seus atos. Existe um livro dele, inclusive, que é A Faca Entrou. Isso foi a justificativa de um criminoso. O que aconteceu? Por que tu matou aquela pessoa, uma mulher que estava grávida? Não, a faca entrou. Eles não conseguem nem assumir seu próprio ato de perversidade. Eu estou reestudando as 50 aulas que o Leonard Peikoff
dá a respeito da história da história da filosofia, né? E tem uma passagem que ele diz mais ou menos o seguinte, por exemplo, eu vou parafrasear, tá? Eu não me lembro exatamente a história, que eu sempre me esqueço das coisas e eu crio as minhas próprias ideias aqui, que é o seguinte, se tu falar que o povo judeu foi morto em números assim incomensuráveis no Holocausto, tá? Para essa turma da sarjeta, a visão que eles têm é de ir na biblioteca e ler isso no livro, entende? Não há tu não consegue criar, eles não conseguem criar uma abstração que façam com que eles consigam perceber, identificar, integrar e formar uma ideia a respeito daquele fato, né, com toda a sua grandiosidade. Né? Não conseguem derivar dali absolutamente nada. Aquilo apenas é o quê? É eu ir na biblioteca e ler que 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial e pronto, acabou, sai dali, vai tomar um milkshake ou ouvir o Roger Waters, né? Sim. Praguejando contra Israel, né? É como se ele estivesse num centro acadêmico, né? Num centro acadêmico. E hoje em dia existe uma coisa que, por exemplo, o Mordecai e os judeus da Pérsia, que o Jabotinsky e que as forças de Israel, e principalmente o Sabra, ele não tem, que é a vergonha, não precisa ter vergonha de lutar e tu defender o que é teu, o egoísmo racional. Porque hoje em dia, tu vê o que... As pessoas dizendo assim, ó, qual é a principal tua virtude? E eles vão dizer assim, isso eu posso apostar que uma grande maioria vai dizer, é a tolerância. Por quê? Porque no momento que tu é tolerante, tu aceita o vicioso e o que tem base moral, pode ser ética, religiosa ou civilizatória, mas não importa, ele é tolerante. Então a tolerância substitui o que está certo. A tolerância substitui uma lei básica de convivência, que não precisa ter a mão do Estado necessariamente, mas que o Estado está ali como função precípua de fazer aquela lei, que é defender a vida e a propriedade, valer. Exatamente. E isso é fundamental, e é isso que me parece, assim, é claro que o Estado de Israel é um Estado novo, mas ele é baseado em princípios antigos, né? Não apenas os princípios religiosos, mas princípios que o povo judeu vem assimilando, não por tolerância, mas por sabedoria, ao longo da sua história, né? E não é à toa que a gente vê, assim, por exemplo, a gente estava falando de Ayn Rand, né? Cujo nome é Alissa, né? Rosenbaum, que era uma judia, né? E não é à toa, por exemplo, que os líderes do Ayn Rand Institute são todos eles judeus israelenses, né? Sim. Quer dizer, existe uma cultura individualista por trás dessas pessoas, tá? É claro que nem todo judeu é individualista. Existem os coletivistas, e a gente deu aqui uma série de exemplos, tá? Enquanto, digamos assim, houver predominância do entendimento de que o indivíduo tem primazia sobre o coletivo, de que o indivíduo tem primazia sobre o Estado, né? De que a vida, a liberdade, a propriedade tem primazia sobre a obediência e o dever, eu acho que Israel, se seguir nesse caminho, vai realmente romper todas as barreiras que muitos imaginavam que não seria possível romper. Como os Estados Unidos rompeu há 250 anos atrás, e outras sociedades também romperam há muito tempo, né? E umas pereceram, outras não. Então, Robert, nós vamos ter que marcar uma segunda live, né? Porque tem muito assunto. Eu não quero parecer explorador, tá? Eu tenho absoluta certeza
que tu tem o maior prazer do mundo de oferecer esses valores que são importantes para nós. Não são apenas os valores materiais que nos interessam os valores intelectuais e também os espirituais, e tu oferece isso de maneira primorosa, e eu quero contar contigo para no ano que vem, em seguida, assim que for possível, a gente retomar esse assunto que eu acho assim interminável, né? Tem pessoas que nos assistiram aqui, eu citei o Renato Stiefel, mas eu vou citar outras pessoas, assim, que no momento que tu me convidaste, e eu estou aqui também por um egoísmo racional, porque eu sinto muito prazer em falar, e falar com pessoas que têm, eu não tenho vergonha de dizer que têm, às vezes, mais conhecimento do que eu sempre aprendo, e aprendo muito, e abre novos horizontes, e o Gerson Nunes está nos ouvindo, meu grande amigo há anos, desde a residência, trabalhamos juntos, passamos inúmeras coisas, viajamos para congresso juntos. Aliás, tem um episódio muito interessante sobre o Edgar Hooper e uma exposição que a gente assistiu em Boston, num congresso de nefrologia, do Toulouse-Lautrec, do Edgar Hooper, comparado com a Frida Kahlo, que a Frida Kahlo ficou desse tamanho. Mas isso aí eu vou me incomodar muito, vamos deixar para uma outra vez. O Robin Klein, que é meu professor de inglês, com quem eu me encontro toda semana, que foi DJ, que me contou muita coisa Robin sobre Klein. os colegas. O Robin Klein é famoso. Ele me contou muita coisa sobre os colegas persas dele e sobre que fugiram para a Inglaterra na Revolução Iraniana. O David Tronca, que tirou uma tarde, algumas horas, que é da organização sionista, e ficou comigo, e a gente bolou algumas coisas para falar, que é um grande amigo também. E agradecer a ti, Roberto, e a todo mundo que estava aí nos ouvindo, e vamos continuar assim. Beleza. Sem dúvida alguma, Robert. Eu queria te dizer também o seguinte, que essa live ela vai ser postada no Instagram, obviamente, também no Facebook, e eu estou fazendo, hoje eu devo concluir o upload no YouTube de todas as 55 lives que eu fiz esse ano, para que as pessoas possam acessar, criticar, compartilhar, enfim, sugerir melhoras para que essa troca, né, de conhecimento seja cada vez mais profícua, né? Que é o objetivo que a gente se dispôs aqui a fazer, né? Perfeito. Tá bom? Valeu, Robert, parabéns, muito obrigado para quem nos acompanhar. Bom ano para todos nós, um Shana Tová civil para todo mundo aí. Tchau, tchau. É isso aí. Valeu, tchau pessoal, boa noite. Boa noite.